Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Quinta parte I. A manhã que sucedeu à fatal discussão para Pyotr Petrovich com Dunetka e Pulcheria Alexandrovna fez com que este recuperasse sua lucidez. Com o maior desprazer, Pyotr Petrovich se viu obrigado a reconhecer, aos poucos, como um fato consumado e irreversível aquilo que lhe parecia, ainda na noite anterior, um acidente quase fantástico e, se bem que já ocorrido, virtualmente impossível. A negra serpente do amor próprio ferido sugará-lhe o coração a noite inteira. Levantando-se da cama, Pyotr Petrovich logo se mirou no espelho. Receava que lhe tivesse acontecido, ao longo da noite, um derramamento de bilis. Entretanto, nesse sentido tudo estava bem, e, ao examinar o seu vulto nobre, alvo e, nos últimos tempos, um tanto adiposo, Pyotr Petrovich até ficou, por um instante, consolado e totalmente convicto de que arranjaria uma noiva. Quem sabe, melhor ainda. Alhures, porém não demorou em mudar de ideia e disparou uma enérgica cuspida para o lado, provocando assim um discreto, mas sarcástico, sorriso de Andrei Semyonovich Lebeziatnikov, seu jovem amigo e companheiro de quarto. Pyotr Petrovich reparou nesse sorriso, pondo-o, em sua mente, na conta do jovem amigo. Aliás, já tem posto, ultimamente, muita coisa na conta dele. Sua fúria dobrou ao pensar que não precisava ter comunicado a Andrei Semyonovich os resultados de seu encontro da véspera. Era a segunda falha que ele havia cometido de afogadilho, por expansividade excessiva e irritação. Depois, como que de propósito, as contrariedades acompanharam-no toda a manhã. Até no Senado surgiu um revés ligado àquele negócio de que ele se ocupava. Mas quem o irritou sobremaneira foi o dono do apartamento alugado em vista do próximo casamento e reformado por sua conta, esse locador, um artesão enriquecido de origem alemã, de modo algum consentia em cancelar o contrato recém-assinado e reclamava o pagamento completo da multa contratual, apesar de Pyotr Petrovich lhe devolver o apartamento quase novinho em folha. Da mesma forma, a loja de móveis se recusava a estornar um só rublo do adiantamento pago pela mobília ainda não instalada. Teria de desposar a mobília. Praguejava Pyotr Petrovich consigo mesmo, retornando-lhe, ao mesmo tempo, sua esperança desesperada. Será que tudo isso realmente acabou e sumiu para todo o sempre? Será que não posso mesmo tentar outra vez? Pensando em Dunetka, ele voltou a sentir uma picadinha tentadora no coração. Esse momento causou-lhe tamanha dor que, se fosse possível logo trucidar Raskolnikov com um voto apenas, Pyotr Petrovich daria tal voto de imediato. Meu erro consistia, além disso, em não dar a elas nenhum dinheiro. Pensava ele, tristonho, ao passo que regressava ao cubículo de Lebeziatnikov. Por que diabo fiquei sovina feito um judeu? Pois não havia nisso nenhum cálculo. Queria que ficassem, por um tempinho, com pão e água para depois me acharem providencial, mas elas... Ah! Não, se tivesse gastado, nesse tempo todo, digamos uns 1.500 rublos com o dote e os presentes. Aquelas caixinhas innecessárias, pedrinhas, tecidos e toda aquela droga de Knop. E do armarinho inglês. Então o negócio seria melhor mais forte. Não teriam tanta facilidade em despachar-me. A índole dessa gente é tal que elas teriam por dever devolver-me, em caso de ruptura, tanto os presentes quanto o dinheiro, e devolver faria pena e dó. E a consciência as titilaria, como assim, banir, de repente, o homem que tem sido tão generoso e assaz delicado. Cometi uma gafe. Praguejando de novo, Pyotr Petrovich chamou a si próprio de tolo. Bem entendido, com seus botões. Chegando a essa conclusão, ele voltou para casa 2 vezes mais colérico e irritadiço do que quando saíra. A preparação do almoço de despedida no quarto de Katerina Ivanovna atiçou, em parte, sua curiosidade. Tinha ouvido ainda no dia anterior, falarem nesse almoço, parecia que até fora convidado mas, distraído com seus próprios afazeres, deixara todo o restante sem atenção. Apressando-se a indagar a senhora Lipeuzel, a qual se as afamava, na ausência de Katerina Ivanovna, que estava no cemitério, ao lado da mesa posta, Pyotr Petrovich ficou sabendo que o almoço de despedida seria solene, tendo sido convidados quase todos os moradores, inclusive as pessoas que o finado nem sequer conhecia e mesmo Andrei Semyonovich Lebeziatnikov, não obstante sua antiga rixa com Katerina Ivanovna, e que, afinal, ele próprio, Pyotr Petrovich, não apenas fora convidado, mas também seria esperado com muita impaciência, por ser praticamente o mais importante conviva dentre todos os inquilinos. Amalia Ivanovna também fora convidada, apesar de todas as desavenças passadas com grande respeito, e, assim sendo, quase sentia prazer em dirigir agora os preparativos, mandando e desmandando, vestia ademais, embora enlutada roupas de seda, todas novíssimas e pomposas, e orgulhava-se disso. Todos esses fatos e dados sugeriram a Pyotr Petrovich certa ideia, e ele passou para o seu quarto, isto é, para o de Andrei Semyonovich Lebeziatnikov, um tanto meditativo.
Haviam-lhe dito, entre outras coisas, que Raskolnikov era um dos convidados. Por alguma razão, Andrei Semyonovitch passara toda a manhã em casa. As relações que Pyotr Petrovitch havia estabelecido com esse senhor eram algo estranhas, se bem que, de resto, naturais até certo ponto. Pyotr Petrovitch o detestava e desprezava além das medidas, quase desde aquele dia em que se hospedara no quarto dele, mas, ao mesmo tempo, parecia tê-lo em parte. Não fora apenas por sórdida economia que, vindo a Petersburgo, ficara em sua casa, conquanto este fosse o principal motivo. Havia outro motivo também. Ainda no interior, ele ouvira chamar em Andrei Semyonovitch, seu tutelado antigo, de um dos mais avançados jovens progressistas, que até estaria desempenhando um papel de destaque em certos grêmios interessantes e fabulosos. Pyotr Petrovitch ficou impressionado com isso. Todos aqueles grêmios putos e oniscientes, que desprezavam e criticavam a todos vinham, havia tempos, impondo a Pyotr Petrovitch um medo particular embora completamente indefinido. Era óbvio que, radicado numa província, ele nem sequer podia formar uma noção aproximada de alguma das coisas assim. Ouvia, como todo o mundo, os boatos de que existiam, sobretudo em Petersburgo, certos progressistas, nihilistas, acusadores, etc. e tal, mas exagerava e deturpava, igual a muitas pessoas, o sentido e significado desses termos até o absurdo. Fazia alguns anos que tinha o maior medo da acusação e essa era a primordial base de sua inquietude contínua e exagerada, sobretudo quando ele sonhava em transferir suas atividades para Petersburgo. Nesse ponto, andava, como se diz, assustadinho, como ficam, às vezes assustadinhas as crianças pequenas. Alguns anos antes, começando a construir sua carreira ainda no interior, Pyotr Petrovitch se deparara com 2 casos de cruenta acusação a funcionários bastante altos da governadoria, a quem vivia até então agarrado e que lhe davam apoio. Um daqueles casos terminara, para a pessoa acusada, de modo especialmente escandaloso, e outro quase resultara num bocado de inconveniências. Por isso é que Pyotr Petrovitch decidira informar-se, tão logo chegasse a Petersburgo, do que se tratava e, caso houvesse necessidade, adiantar-se um pouco e, por via das dúvidas, lisonjear na hora certa as nossas gerações novas. Nesse caso contava com Andrei Semyonovitch, visitando, por exemplo, Raskolnikov, já sabia usar, bem ou mal, as frases que não eram dele. É claro que Pyotr Petrovitch enxergou logo em Andrei Semyonovitch uma pessoa extremamente simplória e aviltada. Mas não ficou nem um pouco disuadido ou animado com isso. Nem que se tivesse convencido de que todos os progressistas eram tão abobados assim, não passaria a sentir-se menos preocupado. Na verdade, não tinha nada a ver com todas aquelas doutrinas, ideias e sistemas que Andrei Semyonovitch lhe inculcava. Seu objetivo era peculiar. Precisava apenas esclarecer, rápida e diligentemente, o que acontecera por lá e de que maneira. Tinham essas pessoas força ou não a tinham? Devia ele próprio ter medo de alguma coisa ou não? Seria ele acusado, se empreende-se tal ou tal negócio, ou não seria? E se fosse acusado, por que motivo exato, e quais eram os motivos de acusação em tempos presentes, em geral? Além disso, haveria a possibilidade de aproximar-se dos progressistas e de tapeá-los, em seguida, se realmente fossem tão fortes. Cumpria-lhe fazer isso ou não cumpria? Poderia, por exemplo, resolver algum problema de sua carreira justamente com o auxílio deles. Numa palavra, Pyotr Petrovitch tinha centenas de dúvidas pela frente. Andrei Semyonovitch era um homenzinho macilento e escrofoloso, baixo e estranhamente louro. Ele servia algures e usava suíças em forma de costeletas, de que se orgulhava muito, ainda por cima, seus olhos quase sempre estavam doentes. Seu coração era mole, porém suas falas soavam altivas e, vez por outra, mesmo assoberbadas no mais alto grau, criando um permanente contraste com a figurinha macérrima dele. Amália Ivanovna tinha aliás, na conta de morador assaz respeitado, já que não era beberrão e pagava regularmente o aluguel. Apesar de todas essas qualidades, Andrei Semyonovitch era, de fato, abobalhado. Quanto ao progresso e às nossas gerações novas, havia-se acercado deles por paixão. Pertencia àquela incontável e multiforme legião de vilões, caquéticos e tiranetes sem nenhuma formação concluída que se grudam, obrigatória e prontamente, à ideia mais aclamada e popular do momento, a fim de torná-la, num piscar de olhos aviltada e caricata, apoiando-a, por vezes, com toda a sinceridade possível. De resto, Lebeziatnikov, apesar de muito bonzinho, também começava a detestar, em parte, seu companheiro de quarto e ex-tutor Pyotr Petrovitch. De ambas as partes, isso se dera de modo fortuito e recíproco. Por mais ingênuo que fosse Andrei Semyonovitch, ele começara a reparar, pouco a pouco, que Pyotr Petrovitch o enganava e desprezava, às escondidas, e que era, um homem bem diferente. Tentou ensinar-lhe o sistema de Fourier e a teoria de Darwin, mas Pyotr Petrovitch o escutava, sobretudo nos tempos recentes, com demasiado sarcasmo, e nos últimos tempos até passou a injuriá-lo.
Por mero instinto, ele chegará a entender que Lebeziatnikov era não só um sujeitinho aviltado e abobalhado, mas também, quem sabe, um mentiroso, e que de forma alguma dispunha de ligações minimamente valiosas, nem mesmo naquele seu grêmio, mas tão somente teria ouvido alguma coisa de terceiros e, mais ainda, não dava conta, talvez, nem mesmo de seu ofício propagandista, por perder, volta e meia, o fio do discurso e nem um pouco corresponder ao papel de acusador, note-se de passagem que, nessa semana e meia, Piotr Petrovitch tinha aceitado, sobretudo, de início, até os encômios bem esquisitos de Andrei Semyonovitch, não discutindo, por exemplo, e permanecendo calado, quando Andrei Semyonovitch lhe atribuía a disposição de ajudar a organizar proximamente, uma nova, comuna. Em algum lugar da rua Mestchanskaya ou, digamos, não impedir Dunetka de arranjar um amante, logo no primeiro mês do casamento, ou não batizar seus filhos futuros etc. etc., tudo do mesmo gênero. Segundo o seu hábito, Piotr Petrovitch não contestava tais qualidades, que lhe eram atribuídas sem justa causa, e admitia semelhantes elogios, tanto lhe agradava qualquer elogio que fosse, ao trocar de manhã, por alguma razão, umas obrigações de 5%. Piotr Petrovitch estava sentado à mesa e contava os maços de notas bancárias. Andrei Semyonovitch, que quase nunca tinha dinheiro, andava pelo quarto, fazendo de conta que olhava para todos esses maços com indiferença e mesmo com desprezo. Piotr Petrovitch jamais acreditaria que Andrei Semyonovitch realmente pudesse ver tanto dinheiro com indiferença, e Andrei Semyonovitch, por sua vez, pensava amargurado que Piotr Petrovitch seria, de fato, capaz de ter essa opinião sobre ele e, ainda por cima, talvez se alegrasse com a ocasião de assolar e desafiar seu jovem amigo, exibindo os maços de notas espalhados pela mesa e relembrando-lhe assim sua mesquinhez e toda a suposta desigualdade que existia entre eles. Achava-o, dessa vez, irritadiço e desatento de modo extraordinário, embora ele, Andrei Semyonovitch, viesse desdobrando na sua frente o predileto tema de como organizar uma nova e peculiar comuna. As breves objeções e observações que Piotr Petrovitch deixava escapar nos intervalos entre os estalidos das pedrinhas de seu abacor aspiravam o mais claro e propositalmente grosseiro escárnio. Mas, humano, Andrei Semyonovitch atribuía ao estado de espírito de Piotr Petrovitch a impressão da recente ruptura com Dunetka, morrendo de vontade de abordar logo esse assunto, poderia dizer a respeito umas coisinhas progressistas e propagandistas que iam consolar o respeitável amigo e, com certeza, contribuir para o seu vindouro desenvolvimento. Mas que almoço de despedida é que faz aquela, viúva? Perguntou de repente, Piotr Petrovitch, interrompendo Andrei Semyonovitch no momento mais interessante. Como se o senhor não soubesse, foi ontem que lhe falei sobre esse assunto e expus minhas ideias acerca de todos aqueles ritos. E ela convidou o senhor também, pelo que me disseram. O senhor mesmo conversou com ela ontem. Nem imaginava que essa tola indigente fosse gastar com o almoço todo o dinheiro recebido daquele outro idiota. Raskolnikov. Até fiquei espantado agora, passando por perto, que preparativos, que vinhos, convidou várias pessoas. Sabe lá o diabo o que é isso? Prosseguiu Piotr Petrovitch, bisbilhotando e direcionando a conversa com algum propósito. Como? Você diz que eu também fui chamado. Acrescentou de súbito, erguendo a cabeça. Quando foi? Não lembro. Não vou, aliás. O que faria lá? Ainda ontem disse a ela, de passagem, que tinha a possibilidade de receber, como a pobre viúva do servidor público, o salário anual dele, a título de subsídio único. Será que ela me convida por isso? Hehe. Tampouco pretendo ir lá. Disse Lebeziatnikov. É claro. Espancou-a com o próprio punho. É claro que está com vergonha, hehehe. Quem espancou? A quem? De chofre, Lebeziatnikov ficou confuso e mesmo vermelho. Foi você quem espancou Katerina Ivanovna, há um mês, não foi? Ouvi falarem disso ontem. Eis como são suas convicções. E a questão feminina também estava no meio. Hehehe, e, como que aliviado, Piotr Petrovitch voltou a mover as pedrinhas do abaco. Tudo isso é bobagem e difamação. Explodiu Lebeziatnikov, que sempre se assustava ao lembrar aquela história. Não foi desse jeito, não, aconteceu outra coisa. Não foi isso que o senhor ouviu, mas sim um boato, apenas me defendia então. Ela foi a primeira a atacar-me com suas garras, arrancou-me toda uma suíça. Espero que qualquer pessoa tenha o direito de defender sua integridade. Ademais, não permito nenhuma violência a ninguém, por princípios. Isso aí é quase um despotismo. O que faria, pois ficaria parado na frente dela. Apenas a empurrei um pouco. Hehehe. Lugin continuava a rir, maldoso. O senhor me provoca, porque está zangado e despeitado. E tudo isso? É bobagem e não tem nada, mas nada mesmo a ver com a questão feminina, o senhor não entende direito, eu até pensava que, sendo a mulher, conforme se diz, igual ao homem em tudo, mesmo em forças, há quem afirme isso, a igualdade tinha de existir nesse ponto também.
É claro que decidi mais tarde que, no fundo, não deveria haver tal questão, porque não deveria haver brigas, e que os casos de briga seriam impensáveis na sociedade futura. É que é estranho, bem entendido, buscar a igualdade numa briga. Não sou tão bobo assim. Apesar de ter ocorrido aquela briga, ou seja, não haverá brigas depois, mas, por enquanto, ainda há. Eita, diacho. O senhor me confundiu. Não é por causa dessa contrariedade que não vou ao almoço de despedida. Não vou por princípios, para não participar desse abjeto preconceito, eis o que é. Podia ir, aliás, somente para rir um bocado. É pena que os padres não venham, senão iria sem falta. Ou seja, comeria o pão dos outros e logo cuspiria nele, bem como em quem o tinha convidado. É isso, não é? Não cuspiria, mas protestaria. E com um objetivo útil. Eu posso contribuir, indiretamente, para o desenvolvimento e a propaganda. Cumpre a todo homem desenvolver e propagar as ideias e, quem sabe, quanto mais incisivas, melhores. Posso semear uma ideia, um grão. Desse grão é que nascerá um fato. De que maneira os ofenderei? Primeiro ficarão sentidos e depois verão, eles mesmos, que tenho sido útil. Vinham acusando a nossa Terevieva, a que agora está na comuna, de ter escrito aos pais, quando saiu da família deu para uns e outros, que não queria continuar no meio dos preconceitos e viveria numa união civil, e de que teria sido muito bruto escrever aquilo aos pais, já que ela podia poupá-los e escrever de maneira mais branda. Eu acho que tudo isso é asneira, e que a gente não precisa de brandura, mas, pelo contrário, precisa protestar mesmo. Veja Varentas, que viveu 7 anos com o marido e depois o largou com 2 filhos e declara numa carta, de vez, estou consciente de que não posso ser feliz com o senhor. Como me tem ocultado a existência da sociedade diferente organizada em forma de comunas, jamais lhe perdoarei o engano. Foi um homem generoso quem me contou tudo isso, e eu me entreguei a ele e, junto dele, construirei uma comuna. Digo-lhe isso às claras, por achar desonesto ludibriá-lo. Fique como quiser. Não espere que eu volte, porque é tarde demais. Desejo-lhe felicidades. Eis como se escrevem as cartas de Segênero. E a tal de Terevieva é aquela mulher que, segundo você me contou, já está na 3ª união civil. A falar verdade, apenas na 2ª. Mas nem que seja a 4ª, nem que seja a 15ª união dela, tudo isso é bobagem. E se eu lamentei um dia, que meus pais tivessem morrido, foi, com certeza, agora. Várias vezes é que cheguei a sonhar que, se eles ainda estivessem vivos, iria atordoá-los, para valer, com um protesto. Faria isso de propósito. Quem era eu, uma fatia cortada, mostrar-lhes-ia. Assombrá-los-ia. É pena palavra de honra, que não haja ninguém para assombrar. Hehe. Que seja como você quiser. Interrompeu Piotr Petrovitch. Mas diga-me o seguinte, você conhece aquela filha do finado, magrinha assim? Pois é verdade mesmo o que se fala a respeito dela e daí? A meu ver, ou seja, conforme a minha convicção pessoal, esse é o estado mais normal da mulher. Por que não? Quer dizer, distinguam-se. Na sociedade contemporânea ele não é, sem dúvida, totalmente normal, por ser compulsório, mas na sociedade futura será absolutamente normal, por ser livre. Até em nossos dias ela possuía todo o direito, estava sofrendo, e aquilo era seu fundo, por assim dizer, seu cabedal de que ela podia dispor com plena liberdade. É claro que, na sociedade futura, a gente não precisará de fundos, mas o papel da mulher terá outro significado e será definido de forma coerente e racional. No que diz respeito a Sofia Semyonovna em pessoa, eu considero, atualmente, seus atos como um enérgico e encarnado protesto contra a ordem da sociedade e respeito-a muito por isso. Até fico alegre de olhar para ela. Pois me disseram que você mesmo a teria enxotado deste apartamento. Lebeziatnikov se enfureceu todo. É outro boato? Bradou ele. Não foi, mas não foi nada disso, aquilo ali é que aconteceu de outra maneira mesmo. Foi Katerina Ivanovna quem mentiu por não entender nada. Não vinha cortejando Sofia Semyonovna, não? Simplesmente a desenvolvia, de forma desinteressada tentando suscitar-lhe protestos. Apenas visava a protestos, além disso, Sofia Semyonovna, por si só, já não podia continuar aqui no apartamento. Será que a convidava para a comuna? O senhor está rindo e muito sem graça, permita-me notar isso. O senhor não entende nada. Não há tais papéis na comuna. A comuna é construída com o especial objetivo de erradicar tais papéis. Dentro da comuna a essência atual desse papel mudará por completo, e o que for tolo aqui será engenhoso lá, o que não for natural aqui, nestas circunstâncias presentes, será absolutamente natural lá. Tudo depende do meio e do ambiente em que se encontra tal pessoa. Tudo vem do ambiente, e a pessoa em si é nada. Quanto a Sofia Semyonovna, estou de bem com ela até hoje, o que pode provar-lhe que ela nunca me achou seu inimigo ou ofensor. Sim. Tento atraí-la agora para a comuna, mas os fundamentos são muito, mas muito diferentes.
Por que o senhor está rindo? A gente quer construir nossa comuna, uma comuna peculiar, com bases mais amplas do que as anteriores. A gente foi mais longe em nossas convicções. Estamos negando mais coisas. Se dobrou Lyubov. Se levantasse do seu caixão, eu discutiria com ele. E quanto a Belinsky? Daria cabo dele. Enquanto isso, continuo a desenvolver Sofia Semyonovna. É uma criatura belíssima, belíssima. E você goza dessa criatura belíssima, hein? Hehe. Não, não? Oh, não? Ao contrário. Será ao contrário mesmo. Hehehe. Falou de um jeito. Acredite-me. Por que motivo é que ia esconder isso do senhor, diga por gentileza. Pelo contrário, até fico estranhando, eu mesmo, comigo ela está toda tímida, casta e pudica. E você a desenvolve, bem entendido. Hehe. Provando a ela que todos aqueles pudores são uma bobagem. Nada disso. Nada disso. Oh, que acepção tosca e mesmo. Perdoe-me. Tola é que o senhor atribui à palavra, desenvolvimento. O senhor não entende nada. Oh, meu Deus, como ainda está, despreparado. A gente busca a liberdade feminina, e o senhor só pensa naquilo. Deixando de lado toda a questão de castidade e pudor da mulher, duas coisas inúteis em si e até mesmo preconceituosas, eu admito, sim, admito plenamente que ela possa ser casta comigo, porquanto nisso consistem toda a vontade e todo o direito dela. Entenda-se bem que, se ela própria me dissesse, quero possuir-te, considerar-me-ia felizardo, já que gosto muito da moça, porém agora, pelo menos agora, está claro que ninguém nunca a tratou de modo mais cortês e amável que eu, ninguém. Respeitou mais a sua dignidade. Aguardo esperançoso, e nada mais que isso. Seria melhor que desse algum presente a ela. Aposto que você nem sequer pensou nisso. Já disse que o senhor não entendia nada. A situação dela é, com certeza, assim, mas a questão é outra, totalmente outra. O senhor simplesmente a despreza. Vendo um fato que considera, por erro, digno de desprezo, recusa logo o tratamento humano a um ser humano. O senhor não sabe ainda que criatura é essa. É muita pena somente que ela tenha deixado de ler, nesses últimos tempos, e não me peça mais livros emprestados. E antes pedia. É pena também que, com toda a sua energia e a disposição para protestar, que já provou uma vez, ela ainda possua pouca autonomia, pouca, digamos assim, independência e negação para se libertar completamente de certos preconceitos e bobagens. Apesar disso, entende muito bem certas questões. Por exemplo, tem entendido perfeitamente a questão de beijar-se a mão, quer dizer, como o homem afronta a mulher quando lhe beija a mão e demonstra, dessa maneira, a desigualdade deles. Temos debatido essa questão, e logo a expliquei a ela. Também escutou com atenção o meu relato sobre as associações de operários na França. Agora discuto com ela a questão de entrada livre dos quartos na sociedade futura. O que é isso aí? Tem-se discutido, ultimamente, a questão de um membro da comuna possuir o direito de entrar, a qualquer hora, no quarto de outro membro, seja homem ou mulher, e foi decidido que sim, possui. E se aquele homem ou mulher estiver ocupado, em dado momento com suas necessidades, Andrei Semyonovitch até ficou encolerizado. E o senhor só fala nisso, nessas malditas necessidades. Exclamou ele com ódio. Ah! Como estou furioso de ter feito, quando lhe explanava o sistema, a menção inoportuna a essas malditas necessidades. Que o diabo as carregue. É o tropeço de todos os seus semelhantes, e o pior de tudo é que eles esbarram nisso antes de saber de que se trata. E acham que têm razão. E como que se orgulham com isso? Ah! Tenho afirmado diversas vezes que toda essa questão só pode ser ensinada aos novatos bem no final, quando eles se convencerem do sistema, quando ficarem desenvolvidos e direcionados. E diga-me, por favor, o que acha de tão vergonhoso e desprezível assim, para começar, nas fossas? Eu estou pronto a limpar quantas fossas senhor quiser. Não há nisso nenhum sacrifício. É apenas um trabalho, uma atividade nobre e socialmente útil que vale qualquer outra e fica, por exemplo, bem acima das atividades de algum Rafael ou Pushkin, por ser mais útil. E mais nobre também, hehehe. O que é, mais nobre? Eu não compreendo tais expressões no sentido de definir as atividades humanas. Mais nobre, mais generoso. Tudo isso é bobagem, disparate, velha terminologia preconceituosa que estou negando. Tudo o que for útil para a humanidade é nobre. Só compreendo uma palavra. Útil. Pode rir como quiser, mas é assim mesmo. Piotr Petrovitch ria sem trégua. Já terminara de contar e guardara o dinheiro. Contudo, certa quantia permanecia, por algum motivo, em cima da mesa. Apesar de toda a sua vulgaridade, a questão das fossas servira, várias vezes, de pretexto para a ruptura e discórdia entre Piotr Petrovitch e o seu jovem amigo. E a bobagem toda consistia em que Andrei Semyonovitch se zangava para valer.
Quanto a Lujin, este apenas se divertia por conta dele e no momento presente, estava especialmente disposto a enraivecer Lebeziatnikov. É por causa de seu malogro de ontem que o senhor está tão maldoso e importuno. Declarou, afinal, Lebeziatnikov, que, não obstante toda a sua independência e todos os protestos, não se atrevia a contrariar Pyotr Petrovitch e, de modo geral, ainda lhe manifestava a deferência costumeira de longa data. Diga-me antes o seguinte. Interrompeu o Pyotr Petrovitch, altivo e irritado, você poderia, ou, melhor dizendo, você realmente mantém as relações tão íntimas assim com a moça de que falamos para pedir-lhe que venha agorinha, por um minuto, a este quarto. Parece que eles todos já voltaram lá do cemitério. Ouço uma turba andar. Gostaria de vê-la, essa moça. Por quê? Perguntou Lebeziatnikov com admiração. Preciso disso. Mudar-me-ei daqui, entre hoje e amanhã, portanto queria comunicar a ela. Aliás, fique aqui durante a minha explicação. Assim será melhor. Se não vai pensar Deus sabe o que. Não vou pensar absolutamente nada. Perguntei só por perguntar e, se o senhor tiver um assunto a tratar com ela, não há nada mais fácil do que a chamar. Já vou. E tenha a certeza de que não o atrapalharei. Passados uns 5 minutos, Lebeziatnikov regressou, de fato, com Sonitka. Ela entrou toda pasmada e, segundo o seu hábito, acanhada. Sempre se constrangia em semelhantes casos e tinha muito medo de novas pessoas e relações, temendo-as desde criança e, mais ainda, agora. Pyotr Petrovitch recebeu-a com carinho e cortesia, matizados, aliás, com certa familiaridade jovial que convinha, na opinião de Pyotr Petrovitch, a um homem tão maduro e respeitável quanto ele no tocante a uma criatura tão jovem e, em certo sentido, tão interessante quanto ela. Apressou-se a encorajá-la. E fez que se sentasse à mesa, na frente dele. Sônia se sentou e olhou ao redor. Para Lebeziatnikov e para o dinheiro que estava em cima da mesa. Fixando, a seguir, o olhar em Pyotr Petrovitch, não o desviou mais dele, como que amarrada. Lebeziatnikov se dirigiu à porta. Pyotr Petrovitch ficou em pé, acenou a Sônia para que continuasse sentada e fez Lebeziatnikov parar na saída. Aquele Raskolnikov está lá. Veio? Perguntou ele, cochichando. Raskolnikov. Veio. E daí? Veio, sim. Acabou de entrar, eu vi. E daí? Pois eu lhe peço encarecidamente que fique aqui, conosco, e não me deixe a sós com essa rapariga. O negócio é ínfimo, e vão deduzir Deus sabe o que. Não quero que Raskolnikov conte isso ali. Entende de que estou falando? Ah, entendo, sim. Adivinhou, de chofre, Lebeziatnikov. Sim, o senhor tem o direito. É claro que, na minha opinião pessoal, está indo longe demais em seus receios, mas, ainda assim, tem o direito. Pois bem, eu fico. Vou acomodar-me lá perto da janela para não os atrapalhar. A meu ver o senhor tem o direito. Pyotr Petrovitch voltou a sentar-se no sofá, bem na frente de Sônia e examinou-a com atenção e, de repente, tomou um ar de extrema imponência e mesmo de certa severidade. Não pé-nos aí, senhorita, coisas erradas. Sônia se acanhou em definitivo. Primeiramente, Sofia Semyonovna, peça, por gentileza, desculpas à sua respeitabilíssima mãezinha. É assim mesmo, parece. Katerina Ivanovna substitui a mãe. Começou Pyotr Petrovitch num tom muito grave, mas bastante cordial. Era óbvio que tinha as intenções mais amigáveis. É assim mesmo. Ela substitui minha mãe. Respondeu Sônia apressada e timidamente. Pois peça desculpas a ela, já que, pelas razões que não dependem de mim, eu me vejo obrigado a faltar ao rodízio de crepes. Quer dizer, ao almoço de despedida, apesar do amável convite de sua mãezinha. Bem, vou dizer, agorinha. E Sonitka se levantou, num pulo, da sua cadeira. Não é tudo. Pyotr Petrovitch fê-la parar, achando engraçado o jeito simplório dela e seu desconhecimento de conveniências, e conhece-me pouco, querida Sofia Semyonovna, caso pense que, por esse motivo de pouca monta que só diz respeito a mim, iria incomodar pessoalmente e receber tal pessoa como a senhorita. Meu objetivo é outro. Sônia voltou, de pronto, a sentar-se. As notas cinzentas e irisadas, que a continuavam na mesa, saltaram-lhe outra vez aos olhos, mas ela se apressou a dirigir o rosto a Pyotr Petrovitch. Subitamente, pensou que seria muito feio uma pessoa estranha, e sobretudo ela, olhar para o dinheiro de outrem. E a fixar os olhos no lurnhão de ouro que Pyotr Petrovitch segurava com a mão esquerda e, ao mesmo tempo, no grande, pesado e lindo anel com uma pedra amarela que estava no dedo médio dessa mão, mas desviou-os, de repente, e acabou por encarar de novo Pyotr Petrovitch, sem saber mais o que faria. Após uma pausa ainda mais imponente que o discurso anterior, Lujin prosseguiu. Acontece que ontem troquei, de passagem, 2 palavras com a coitada Katerina Ivanovna. E 2 palavras bastaram para saber que ela se encontra num estado antinatural, se me for permitida essa expressão. Sim, antinatural. Confirmou Sônia, angustiada.
Ou, falando de modo mais simples e compreensível, que ela está doente. Sim, mais simples e compreensível, sim, doente. Pois é. Então, por sentimentos de humanismo por assim dizer compaixão, eu gostaria de fazer algo útil, por minha parte, já que prevejo o destino inevitavelmente fatal dela. Parece-me que toda essa paupérrima família também depende agora tão só da senhorita. Permita-me perguntar. Sônia se levantou inesperadamente. O que o senhor disse a ela ontem sobre a possível pensão? É que ela me falou ontem ainda, da pensão que o senhor ia arranjar. É verdade. É claro que não, e mesmo seria um disparate, em certo sentido. Apenas alude ao auxílio temporário que a viúva de um servidor morto em serviço poderia ganhar. Se tivesse uma ajudinha, é claro. Mas parece que seu finado pai não apenas descumpriu o plano de carreira como também abandonou o cargo, nesses últimos tempos. Numa palavra, mesmo se houvesse alguma esperança, seria bem efêmera, porquanto não existe, nesse caso, nenhum direito de receber o auxílio, mas muito pelo contrário. E ela já pensava em ganhar a pensão, hehehe. Que mulherzinha afoita. Pensava em ganhar a pensão, sim? É que ela é ingênua e bondosa, e acredita em tudo por sua bondade, é. Ela tem uma mente dessas, sim, desculpe. Disse Sônia e ficou em pé outra vez para ir embora. Espere, a senhorita não ouviu tudo. Não ouvi, não? Balbuciou Sônia. Sente-se, pois. Confusa em demasia, Sônia voltou a sentar-se pela terceira vez. Vendo-a nesse estado, com os menores desamparados, eu gostaria, conforme já disse, de ser útil na medida do possível, quer dizer, apenas na medida das minhas forças. Poderíamos, por exemplo, organizar uma subscrição ou, digamos, uma loteria em prol dela. Ou algo mais desse gênero, como sempre fazem, em semelhantes casos, os próximos e mesmo as pessoas estranhas que querem ajudar em geral. Tinha a intenção de comunicar-lhe isso. Seria possível fazê-lo. Sim, está bem. Deus lhe retribua. Balbuciava Sônia, fitando Piotr Petrovich bem nos olhos. Seria possível, mas... faremos isso depois. Quer dizer, podemos começar hoje. A gente se vê de noite, conversa e põe, por assim dizer, o fundamento. Venha falar comigo aqui, lá pelas 7 horas. Espero que Andrei Semyonovich também participe conosco. Porém, há nisso uma circunstância que precisamos destacar previamente. Foi por isso que a incomodei, Sofia Semyonovna, com este convite meu. A minha opinião é que não se pode, e até seria perigoso, entregar o dinheiro à própria Katerina Ivanovna, e o almoço de hoje é a prova disso. Sem ter, digamos assim, uma crosta para amanhã nem calçados nem nada, ela compra o rum jamaicano e mesmo, parece-me, o madeira é. E o café? Vi isso de passagem. E amanhã tudo recai, como sempre, nas costas da senhorita, até o último pedacinho de pão. Isso é um absurdo. Portanto, a subscrição também deveria acontecer, em minha opinião, de maneira que a pobre viúva não soubesse, digamos, nada desse dinheiro, e que só a senhorita, por exemplo, soubesse. Estou certo. Não sei. Só hoje é que ela faz isso, só uma vez na vida. Queria tanto homenagear a memória do marido, honrá-lo, mas ela é muito inteligente. Aliás, que seja como o senhor quiser, e eu lhe fico muito, e eles todos ficam, e Deus lhe, e os órfãos. Sem terminar, Sônia começou a chorar. Pois bem. Não se esqueça disso, e agora, para começarmos, tenha a bondade de receber, a favor de sua parenta, uma pequena quantia pessoalmente de mim. Desejaria muito que o meu nome não fosse mencionado por essa razão. Eis o dinheiro, tendo, digamos, meus próprios afazeres, não posso dar mais, e Piotr Petrovich estendeu a Sônia uma nota de 10 rublos, desdobrando-a com cuidado. Sônia pegou o dinheiro, ficou corada, levantou-se rapidamente, murmurou alguma coisa e despediu-se às pressas. Todo solene Piotr Petrovich acompanhou-a até as portas. Enfim, a moça saiu correndo do quarto, emocionada e extenuada, e foi ao almoço de Katerina Ivanovna numa aflição extraordinária. Durante toda essa cena, Andrei Semyonovich ora se mantinha perto da janela, ora andava pelo quarto, sem querer interromper a conversa. Quando Sônia foi embora, acercou-se repentinamente de Piotr Petrovich e estendeu-lhe solenemente a mão. Eu ouvi e vi tudo. Disse ele, com especial acento na penúltima palavra. É nobre, ou seja, eu queria dizer, humano. O senhor buscava evitar o agradecimento, eu vi. E mesmo que não possa, por princípios, simpatizar com a filantropia particular, porque ela não apenas não erradica o mal, mas, pelo contrário, alimenta-o mais ainda, não posso deixar de reconhecer que tive prazer em ver o seu ato. Sim, eu gostei dele. E, tudo isso é bobagem. Murmurou Piotr Petrovich, um pouco emocionado, e olhou para Lebeziatnikov com atenção. Não é bobagem, não? Um homem que, apesar de ofendido, é exasperado como o senhor está, por causa do acontecimento de ontem, é capaz de pensar na desgraça dos outros. Um homem assim
Embora seus atos constituam um erro social, merece, apesar disso, respeito. Nem esperava do senhor, Piotr Petrovitch, sobretudo com essas suas ideias. Oh, como suas ideias ainda o atrapalham. Como o perturba, por exemplo, esse malogro de ontem. Exclamava o bonzinho Andrei Semyonovitch, voltando a sentir uma forte simpatia por Piotr Petrovitch. Por que, mas porque mesmo quer justamente aquele casamento legítimo, meu nobríssimo e amabilíssimo Piotr Petrovitch. Porque aspira justamente àquela legitimidade do casamento. Bata-me, se quiser, mas eu cá estou contente de ele não ter dado certo, de que o senhor esteja livre, de que ainda não tenha perecido de todo para a humanidade, contente, sim. Veja bem, eu disse tudo. Porque não quero carregar chifres, nessa sua união civil, nem criar os filhos de não sei quem, por isso é que preciso do casamento legítimo, disse Lugin só para responder algo. Estava profundamente pensativo e preocupado. Os filhos. O senhor se refere aos filhos. Estremeceu Andrei Semyonovitch, feito um cavalo de batalha que ouve o sinal de ataque. Os filhos são uma questão social da maior importância, concordo, porém a questão dos filhos é resolvida de outra forma. Há mesmo quem nega completamente os filhos, como qualquer alusão à família. Vamos falar sobre os filhos mais tarde, e agora abordemos os chifres. Confesso-lhe que esse é meu ponto fraco. Essa expressão ruim, a dos sardos e de Pushkin, é impensável no vocabulário do futuro. E o que são os chifres? Oh, que erro! Que chifres são esses? Por que logo os chifres? Bobagem sem tamanho. Pelo contrário, não haverá chifres dentro da união civil. Os chifres são apenas uma consequência bem natural de todo casamento legítimo, por assim dizer, uma correção dele, um protesto, de modo que, nesse sentido, não há nada humilhante neles. E mesmo se, um dia, imaginemos tal disparate, eu contrair um matrimônio legítimo, até ficarei alegre com esses seus chifres malditos, dizendo então à minha mulher, querida, antes só te amava, mas agora te respeito, porque soubeste protestar. O senhor está rindo. É porque não tem forças de libertar-se dos preconceitos. Que diabo, eu cá entendo bem qual é a contrariedade de quem estiver enganado, mas isso é apenas a vil consequência do vil fato, quando ambos os esposos ficam humilhados. E quando os chifres são colocados abertamente, como numa união civil, então eles deixam de existir, tornam-se impensáveis e até mesmo perdem o nome de chifres. Pelo contrário, sua mulher só comprova como o respeita considerando-o incapaz de impedir a felicidade dela e desenvolvido o suficiente para deixar de vingar-lhe o novo homem. Que diabo, às vezes fico sonhando que, se me casasse com um homem, com uma mulher, civil ou legitimamente, tanto faz, traria, quem sabe, eu mesmo um amante para a minha esposa, se ela demorasse demais em arranjar um. Querida, diria ela, amo-te, mas desejo, ainda por cima, que tu me respeites, e ponto final. Estou certo, hein, estou certo, escutando-o, Piotr Petrovitch ria, mas sem muita empolgação. Até escutava pouco. Estava cogitando em outra coisa, e mesmo Lebeziatnikov acabou reparando nisso. Piotr Petrovitch esfregava as mãos, absorto e emocionado. Andrei Semyonovitch recordaria e compreenderia tudo isso mais tarde. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.